encontros tensos com os animais mais temidos, batalhas entre predadores no topo da cadeia alimentar e até momentos simplesmente de tirar o fôlego. Quando o assunto é praia e oceano, tudo pode acontecer. Confira agora alguns dos encontros mais arrepiantes nas praias que deixaram o mundo todo em choque. Número 1. Gator na praia. Um enorme réptil foi visto na Hillsborough Beach, deixando todos os banhistas completamente pasmos. Enquanto muita gente estava ali esperando apenas pelas ondas relaxantes ou, quem sabe, a sorte de ver golfinhos, o que apareceu foi um jacaré gigantesco nadando pelas ondas como se fosse o dono do pedaço. Felizmente, algumas pessoas agiram rápido e chamaram as autoridades. Os especialistas da vida selvagem chegaram a tempo e conseguiram devolver o animal aos pântanos. Mesmo para os moradores da região, aquilo era novidade. Mas é bom lembrar que mais de 1.250.000 jacarés vivem na Flórida. Eles conseguem aparecer em praticamente qualquer lugar. Segundo os especialistas, esse aí provavelmente se perdeu por um canal e não pretendia parar ali. Número 2. Buffet na praia. Agora isso sim parecia uma oportunidade de caça para ninguém botar defeito. Um grupo de pescadores estava no Cape Lookout National Seashore, quando percebeu várias escolas de peixes azuis se aproximando da costa. Mais de 100 tubarões cercaram a área para aproveitar as condições perfeitas, enquanto gaivotas e pelicanos também se juntavam ao banquete. A perseguição foi tão intensa que alguns tubarões chegaram a se jogar na areia. Os que assistiam de perto ficaram assustados com a possibilidade de perigo. Mas, na verdade, essa cena só reforça como o ecossistema da região está saudável. E esses tubarões não estavam nem aí para os humanos. Número 3. Crocodilo furioso. Cara, olha só aquele ali, tá muito perto, cuidado! Navegando pelas águas turvas da Flórida, esse homem parecia estar meio descontente com a própria vida. O fotógrafo estava empolgado demais tentando capturar o momento em que os crocodilos passavam perto dele, mas se aproximou um pouco além do que devia em busca do clique perfeito. E aí o bicho resolveu ensinar uma lição. Por sorte, os répteis não estavam famintos naquele momento, porque, segundo as autoridades do parque, esses animais comem qualquer coisa que cruze o caminho deles. Número 4. Leões marinhos nervosos. 2 machos enormes de leão marinho começaram a botar ordem na casa na superlotada La Jolla Cove. O dia calmo na praia californiana virou uma verdadeira correria, quando os animais saíram da água e foram direto na direção das pessoas, espantando geral e causando um verdadeiro caos. Eles não queriam ninguém invadindo seu território. As autoridades, no entanto, deram outra explicação. Era a época de acasalamento. Nesse período, os machos brigam entre si para mostrar quem manda, então provavelmente estavam apenas disputando o território, e não perseguindo os turistas. Seja qual for a verdade, todo mundo conseguiu sair em segurança e foi avisado a não lotar as praias californianas durante a temporada dos leões marinhos. Número 5. Batalha de Titãs. Crocodilos de água salgada enfrentando tubarões. Isso só pode ser na Austrália. Um grupo de turistas estava explorando o oceano à noite quando se deparou com uma cena raríssima. Pode parecer um encontro normal, mas olha, esse jacaré foi muito corajoso de se enfiar no meio de tantos tubarões. Um deles até partiu para cima dele. Foi uma ótima decisão sair dali rápido, porque sinceramente não teria chance nenhuma com tantos predadores ao redor. Número 6. Orcas curiosas. Ir à praia na Nova Zelândia virou a lembrança mais emocionante para esse grupo de amigos quando uma orca resolveu chegar bem pertinho. As orcas, ou baleias assassinas, estão entre os maiores predadores dos oceanos e também são conhecidas por sua curiosidade. Então, se essa aí chegou tão próxima assim, provavelmente só queria dar uma olhadinha em quem estava ali. Foi assustador pra caramba. Em outra ocasião, um grupo causou quase um ataque cardíaco em banhistas na costa da Colômbia Britânica. Os homens que estavam na água tentavam manter a calma, mas as mulheres que filmavam a cena já estavam surtando com tanto nervosismo. Foi de tirar o fôlego. Número 7. A luta da vida. Fazer rafting no rio Nilo Branco, em Uganda, virou uma experiência eletrizante para esse grupo quando um crocodilo apareceu no caminho. Esses animais são extremamente territoriais, então ver um monte de gente invadindo o seu espaço em botes infláveis claramente não ia acabar bem. O rio Nilo Branco é repleto de hipopótamos e crocodilos, então não tem muito como evitar encontros perigosos por lá. Felizmente o grupo conseguiu agir a tempo e se proteger do predador, mas com certeza ficaram com uma história para contar para o resto da vida. Número 8.
Selo de alerta. Tem um tubarão mais afastado da costa. Mergulhar com focas parecia tranquilo. Até que não foi. Um homem estava nadando com um grupo desses animais quando eles começaram a agir de forma super agitada. Era como se estivessem tentando avisar alguma coisa. E estavam mesmo. Um tubarão estava na área, e conforme ele se aproximava, as focas ficaram ainda mais nervosas, cercando o mergulhador como uma verdadeira formação de defesa. Quando o predador atacou, as focas deram um jeito de afugentá-lo, protegendo o humano que nem era parte da turma. Essas focas foram mais responsáveis que os próprios membros da equipe do mergulho. Número 9. Jacaré na areia. Imagina só chegar na praia e dar de cara com isso. Não somos só nós que gostamos de pegar um sol, não. Até os jacarés do Alabama estão aproveitando esse refúgio natural. Pode parecer estranho ver um animal desses, que vive em água doce, passeando pelo mar. Mas segundo os especialistas, isso está virando algo comum por conta das mudanças nos ciclos de chuva. Nesse caso, os banhistas não precisaram se preocupar tanto. O jacaré apareceu por lá durante a época de acasalamento, então provavelmente só estava tentando fugir de outros machos dominantes do pântano. Vida selvagem é isso aí. Número 10. Polvo grudento. Esse mergulhador estava aproveitando um banho em Torre del Greco, em Nápoles, quando teve um encontro inesperado com um polvo que não largava do seu corpo. Em geral, esses artrópodes são solitários, discretos e evitam contato com humanos. Mas esse parecia ter criado um apego pelo mergulhador. O homem tentou de tudo para desgrudar o bicho das costas, mas parecia que só sairia dali se o próprio polvo quisesse. A boa notícia é que isso normalmente acontece quando o animal se sente ameaçado ou confunde a pessoa com outra coisa. Então é só manter distância que está tudo certo. Número 11. Muito perto. Águas turvas, um crocodilo gigante boiando na superfície. Qualquer pessoa normal sairia correndo. Mas esse homem ficou ali, paralisado, hipnotizado pela cena, e ainda resolveu filmar tudo. Só que o preço pode ser alto. O crocodilo logo percebeu a presença dele e chegou a atacar o caiaque. O vídeo termina de forma abrupta, e a gente só pode torcer para que esse aventureiro tenha saído inteiro dessa. Número 12. Briga na praia. Esse vídeo vai te fazer pensar 2 vezes antes de entrar na água. Em Orange Beach, no Alabama, um grupo de pessoas presenciou um verdadeiro espetáculo da natureza quando um tubarão-martelo gigante surgiu na beira da praia caçando uma arraia. "O bicho tá vindo! Sai da beira!" gritou alguém no vídeo. E realmente o tubarão parecia determinado a sair dali com um almoço garantido. Ver uma cena dessas de tão perto é empolgante, mas também apavorante. Já pensou se ele resolve trocar a arraia por algo maior, como humanos? Número 13. Invasão do crocodilo. Esse grupo de amigos só queria um dia tranquilo no barco, mas foi surpreendido por um crocodilo que resolveu pular a bordo e acabar com a diversão. Só que os caras não deixaram barato. Um deles se preparou para a briga, enquanto o outro agarrou o animal pelo rabo e o jogou de volta na água turva. Não é todo dia que se vê alguém enfrentando um crocodilo desse jeito. Tem que ter coragem, ou completa falta de juízo. Número 14. O crocodilo gigante. Uma mãe e seu filho estavam explorando uma praia em Papua Nova Guiné quando encontraram um cadáver de crocodilo gigantesco apodrecendo na areia. Segundo a mulher, o bicho tinha 5 metros de comprimento e já estava cheio de larvas. Ao contrário do que muita gente faria, sair correndo, eles ficaram empolgadíssimos com a descoberta. O menino até arrancou um dente do animal como lembrança. Papua Nova Guiné abriga uma população considerável de crocodilos de água salgada, então se for visitar as praias de lá, esteja preparado. Número 15. Pesca submarina com tubarões. Se você pensa em sair para pescar com arpão, é bom lembrar que talvez você não seja o único interessado no peixe. Um pescador estava pescando na costa de Queensland quando um tubarão apareceu do nada para tentar pegar o peixe, e quase levou junto a mão dele. O homem teve muita sorte de sair com todos os membros intactos. O vídeo termina com o tubarão ainda em cena, então a gente só pode torcer para que ele tenha conseguido voltar para o barco inteiro. O recado tá dado. Cuidado com a concorrência. Número 16. Jacaré carona. Turistas na Flórida ficaram empolgados demais ao avistar um enorme jacaré tomando sol tranquilamente. Resolveram se aproximar para dar uma olhada mais de perto. Péssima ideia. Isso acabou provocando o animal, que reagiu. Por sorte, ele preferiu fugir a atacar. Mas se tivesse escolhido o contrário, a história teria terminado bem diferente. Em outro caso parecido, um jacaré tentou entrar num barco cheio de turistas, mas o guia agiu rápido e conseguiu mandá-lo de volta para a água.
Com certeza, essas pessoas vão lembrar dessa descarga de adrenalina pelo resto da vida. Número 17. Filmando orcas. Já pensou o que acontece por trás das câmeras daquelas séries de natureza selvagem? Pois essa é uma pequena amostra. Durante as gravações do terceiro episódio de Frozen Planet, os cinegrafistas estavam filmando orcas quando elas, de repente, se interessaram pelo bote inflável deles. Estar num barco inflável cercado por um dos predadores mais inteligentes dos mares não parece muito promissor. As orcas tinham acabado de caçar e ainda estavam cheias de energia. A curiosidade delas quase colocou a equipe em risco real. Número 18. Cara a cara com a foca leopardo. Mergulhar pode ser uma das experiências mais desafiadoras, e uma mulher descobriu isso bem de perto ao explorar os oceanos da Antártida. Uma foca leopardo enorme apareceu e se aproximou tanto que dava para ver os dentes afiados e os olhos fixos no equipamento da câmera. Era uma fêmea de mais de 600 quilos, e apesar de não ter mostrado agressividade, ficou ali explorando, nadando ao redor e encarando de perto quem havia invadido seu território. Foi como se ela estivesse brincando, curiosa, mas com um potencial assustador. Número 19. Pescaria de piranha. Todo mundo sabe que piranhas têm dentes assustadores e são atraídas por carne, o que já seria um motivo mais que suficiente para não entrar em águas infestadas por elas. Mas alguns pescadores resolveram transformar isso em vantagem. Eles colocam um pedaço de carne na água e esperam os pequenos demônios aparecerem. E olha, elas não demoram. Pulam para dentro do barco como se fosse uma festa. Difícil imaginar alguém entrando ali para dar um mergulho depois dessa. Número 20. Encontro com peixe-boi. Ai, meu Deus, olha aquilo, olha aquilo! Uma garota estava nadando tranquilamente em águas rasas quando um peixe-boi encostou nela e causou o maior susto da vida dela. Pela reação, parecia que era um monstro, mas na verdade os peixes-boi são herbívoros e completamente inofensivos aos humanos. Aos gritos, ela deixou o pobre animal mais assustado que ela mesma. Provavelmente ele voltou para o grupo contando a história do humano barulhento que quase fez ele perder a calma. Número 21. Gaivotas famintas. Onde tem comida, tem gaivota. Um grupo de amigos foi até a praia de Brighton esperando aproveitar um bom lanche, mas uma delas acabou roubada por um bando faminto. As gaivotas literalmente cercaram a garota no caminho e tomaram as batatas fritas das mãos dela. A correria e o pânico foram registrados em vídeo. E a lição é clara: nunca subestime gaivotas quando tiver comida por perto. Número 22. Caravela portuguesa. Até os menores seres do oceano podem ser perigosíssimos. E um mergulhador aprendeu isso do jeito mais doloroso. Durante um mergulho nas férias de primavera, ele encontrou uma caravela portuguesa. Parecida com uma água-viva, essa criatura, na verdade, é uma colônia de organismos flutuando juntos. Seus tentáculos têm uma picada extremamente dolorosa, capaz de deixar marcas sérias. Esperamos que ele não tenha sido atingido com força, senão vai pensar duas vezes antes de voltar para o mar. Número 23. Peixe errado. Um pescador nas águas das Florida Keys estava só esperando pegar mais um peixe comum, mas sentiu algo muito mais forte na linha. Parece que ainda está preso, deve ser outro garoupa, pensou ele. Só que logo um tubarão gigantesco apareceu na superfície, batendo o rabo com força. Meu Deus do céu! O grupo teve que cortar a linha, já que era impossível colocar aquilo no caiaque. Pescar no oceano definitivamente não é para amadores. Número 24. Arraia indefesa. Quem vai à praia precisa estar preparado para ver o lado mais selvagem da natureza. Um banhista viu de perto um grupo de tubarões de ponta preta cercando uma arraia solitária que nem percebeu o perigo chegando. A cena toda foi registrada bem de perto, e os tubarões não perderam tempo. Atacaram juntos e fizeram uma bela refeição. O homem estava fora da água, mas ainda assim, assistir a tudo aquilo de tão perto foi de arrepiar. Número 25. Canguru curioso. Cangurus na praia. Na Austrália, isso é super comum. Um deles estava pulando alegremente quando acabou indo longe demais e ficou preso na água. Ele ficou parado, olhando ao redor como quem pedisse ajuda, e foi atendido. Autoridades chegaram rapidamente e o resgataram, levando o bichinho para um local seguro. Esperamos que da próxima vez ele fique mais perto da areia. Número 26. Grande Branco. Fazer um passeio de caiaque no mar aberto pode parecer uma boa ideia. Até um tubarão aparecer para mostrar quem manda ali. Um pescador saiu com seu caiaque de remo em Port Augusta quando foi surpreendido por um tubarão curioso.
Se você acha que usar um caiaque exige nervos de aço, imagina então estar num bote inflável e ver o predador tentando afundá-lo. O tubarão era esperto o suficiente para saber que bastava furar o barco para pegar a presa, e foi exatamente isso que tentou fazer. Felizmente, os envolvidos conseguiram sair vivos dessa. Número 27, enxame de arraias. As arraias até parecem criaturas calmas e elegantes, mas é bom ficar atento às suas caudas. Um grupo de banhistas na Praia de Madeira, na Flórida, estava aproveitando o mar quando uma enorme fever, como é chamado o grupo de arraias, passou nadando entre eles. Esses animais se movimentam juntos quando estão em migração, buscando comida ou durante o período de acasalamento. Por sorte, elas só queriam seguir o caminho delas. Mas se tivessem se irritado, essa lembrança de praia teria acabado em muita ardência. Número 28. Foca leopardo noturna. Andar pela praia à noite já é um pouco assustador. Agora imagina dar de cara com uma foca leopardo vocalizando para você. Um homem encontrou uma dessas criaturas descansando numa área onde só deveria ter humanos, e ela parecia um dinossauro pré-histórico. Mas o mais marcante nem foi a aparência, foi o som. Quando ela começou a vocalizar, parecia mesmo que algum monstro antigo tinha despertado. Número 30. Mordida no jet ski. Um homem estava andando de jet ski ao redor da ilha North Stradbroke quando avistou um enorme tubarão-tigre na água. E por algum motivo achou que seria divertido provocar o animal. Ficou fazendo voltas em volta dele por vários minutos. No começo, o tubarão ignorou o humano sem noção, mas chegou uma hora que perdeu a paciência. Partiu para cima da moto aquática com tudo. O sujeito escapou com o pé ainda no lugar, mas aprendeu que não se brinca com tubarão. Nunca. Número 31. A Grande Batalha. Cientistas estavam estudando o comportamento animal no sul da África do Sul quando um drone captou uma das cenas mais incríveis já registradas. 5 orcas caçando tubarões brancos. As orcas são extremamente inteligentes e caçam em grupo, cercando a presa e atacando em sequência com precisão. Muita gente acredita que os tubarões brancos são os predadores mais temidos do oceano. Mas as orcas estão aí para mostrar quem realmente manda. Número 32. Banquete de águas vivas. As lesmas do mar parecem lentas e inofensivas, mas espere até vê-las na hora da refeição. Uma mulher estava curtindo a praia de Herém quando encontrou uma enorme água-viva encalhada. Mas ela não estava sozinha. Um verdadeiro exército de lesmas do mar tinha se reunido para um verdadeiro banquete. E sinceramente ninguém esperava que esses bichinhos fossem tão rápidos ou que comessem águas vivas. Mas é assim mesmo. O ciclo da vida. Quem um dia foi temido, vira almoço. Número 33, roubo do peixe. Uns pescadores estavam prontos para fisgar um belo peixe, mas o que não esperavam era competir com uma foca faminta. A foca já tinha escolhido aquele peixe para si e não ia deixar barato. Conforme o grupo puxava a linha para fora d'água, a foca foi atrás, quase conseguindo pegar a refeição no último segundo. Mas os pescadores foram mais rápidos e só restou para ela a frustração e muita raiva. Decepcionada, teve que voltar para o mar de estômago vazio. Número 34. Golfinhos em massa. Visitantes de Cape May, em Nova Jersey, viveram uma experiência única quando um grupo de golfinhos passou nadando a apenas 1,5 metro de distância deles. Normalmente, os golfinhos são vistos a dezenas de metros da costa, mas dessa vez eles chegaram tão perto que parecia cena de filme de ficção científica, só que real. Encontros assim são raríssimos e inesquecíveis. Número 35. Garoupa gigante. Pescadores usam as maiores e melhores iscas possíveis para pegar um troféu, e um homem da Flórida foi além. Com a isca na linha, ele mesmo pulou na água para tentar capturar uma garoupa gigante. Mas o peixe não curtiu muito esse método inovador. Um único movimento de cauda foi o suficiente para espantar o corajoso e garantir que ele nunca mais repetisse a façanha. Número 36. Morsa bronzeada. Se você tiver um barco, é melhor que o seguro cubra dano por morsa. Isso porque Freia, uma morsa famosa, adorava se deitar nos barcos para tomar sol. Pessoas da Dinamarca, Escócia e Noruega tiveram prejuízos enormes quando essa criatura de mais de 500 quilos decidiu usar seus barcos como espreguiçadeiras. E não tinha muito o que fazer, não. A morsa mandava e desmandava. Número 37. Boxe na praia. Para aliviar o clima, que tal uma briguinha sem riscos? Um biólogo marinho estava filmando o nascer do sol na praia de Cape Hillsborough, na Austrália, quando flagrou 2 cangurus adultos trocando socos em plena areia.
Eles queriam mostrar quem era mais forte ali, pura exibição de dominância. E sim, cangurus vão à praia. Eles se alimentam de algas e adoram tomar sol por lá. Só fique esperto se os vir brigando. É melhor manter uma boa distância. Número 38. Quase virando almoço. Tem gente que acha que pesca de tubarão em terra firme é tranquila. Afinal, o animal está fora da água e, teoricamente, mais vulnerável. Mas estamos falando de tubarões, os maiores predadores dos oceanos. Um deles resolveu mostrar que não ia ser subjugado tão fácil. Quando um homem tentou controlar a situação, o tubarão reagiu de forma feroz. Só pela cara dele dava para ver que a alma saiu do corpo por um segundo. Ele definitivamente vai pensar duas vezes antes de tentar bancar o valentão de novo. Número 39, o salto do tubarão. É só mexer a vara, foi o que disseram. Mas a natureza resolveu provar que, às vezes, o instinto supera qualquer planejamento humano. Um mergulhador teve um encontro extremamente próximo com uma caravela portuguesa durante um mergulho de primavera. Esses organismos flutuantes podem parecer águas vivas, mas são bem mais perigosos. Seus tentáculos provocam dores intensas e queimaduras sérias. Quem passa por isso dificilmente esquece e pensa muito antes de voltar à água. Número 40. Caçada ao tubarão. Olha só, olha como ele vai. Todo mundo já viu leões marinhos sendo caçados por tubarões, mas dessa vez a coisa se inverteu. Um leão marinho decidiu perseguir um filhote de tubarão até a beira da praia, e os visitantes das Galápagos presenciaram essa cena inacreditável. O leão marinho era rápido, determinado, e parecia cheio de vontade de se vingar pelos companheiros que já foram presas. Um verdadeiro espetáculo da natureza, ao contrário do que estamos acostumados. Número 41. Cara a cara com leões marinhos. Um grupo de mergulhadores explorava o Golfo da Califórnia estudando leões marinhos quando um bando de filhotes curiosos decidiu interagir. Eles nadavam até os mergulhadores, mordiscavam os equipamentos, examinavam os visitantes como se fossem brinquedos novos. Um deles até subiu nas costas de um dos mergulhadores para observar melhor tudo o que estava acontecendo. Apesar de serem animais selvagens, esses encontros mostram como podem ser inteligentes e sociáveis. Número 42. Resgate emocionante. Turistas numa praia no Brasil viveram um momento inesquecível quando um grupo de cerca de 30 golfinhos encalhou de repente. Era uma cena desesperadora, mas ninguém ficou parado. Pessoas comuns, sem nenhum equipamento profissional, correram para ajudar os animais, empurrando um por um de volta ao mar. Foi uma verdadeira corrente de solidariedade que salvou a maioria dos golfinhos. A prova de que, juntos, a gente pode mudar qualquer situação. Número 43. Golfinho curioso. Um dia tranquilo em Monkey Mia, na Austrália, se transformou numa lembrança mágica para uma família que estava de pé em águas rasas. Um golfinho do Indo-Pacífico resolveu se aproximar e observar bem de pertinho uma das garotas. O grupo de 3 golfinhos costumava visitar aquela praia, mas dessa vez o laço com os humanos foi tão forte que ficou registrado para sempre. Uma cena rara que mostra o quão sensíveis e inteligentes esses animais podem ser. Número 44. Tomando sol no nosso lugar. Tinha tanto leão marinho reunido na La Jolla Cove, em San Diego, que não sobrava espaço nem para estender uma toalha. A cena era surreal. Centenas de animais dominando completamente a faixa de areia, e não estavam nem aí para quem quisesse espaço. Era época de acasalamento, e esses mamíferos formam grandes colônias em praias da Califórnia e do México, onde os machos marcam território e juntam seus próprios haréns de fêmeas. Um verdadeiro condomínio de leões marinhos. Número 45. Nadando com tubarões. Nadar no oceano é uma experiência maravilhosa. Até você perceber quem está nadando com você. Um homem estava tão distraído aproveitando o mar que nem viu o enorme tubarão-martelo que circulava ao redor dele. Em outro caso parecido, um nadador notou tarde demais que havia um predador logo abaixo. A maioria de nós teria um ataque de pânico só de imaginar. Esses encontros mostram que o oceano é lindo, mas também impõe respeito. Número 46. Encontro com baleias. A calmaria de um passeio de caiaque acabou virando um momento épico, quando um grupo de baleias apareceu, nadando colado aos aventureiros. O caiaqueiro comemorava animado, mas é difícil não sentir o coração acelerado numa situação dessas. Em outro momento, alguns caiaqueiros chegaram tão perto de uma baleia que ela quase caiu em cima deles ao emergir. Apesar da cena parecer perigosa, eles saíram ilesos. E com uma história que ninguém vai superar.
Se de cara parece que um jacaré gigante está perseguindo uma pessoa, espera um pouco. Na verdade, era só um cara corajoso, ou completamente sem noção, provocando o animal com uma vara de pesca e um objeto na ponta. Mesmo que estivesse fora do alcance, é perturbador imaginar que esse predador de respeito estava ali, à espreita, pronto para atacar a qualquer momento. Com certeza, é uma daquelas imagens que não saem da cabeça tão cedo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!